Às vezes me pego pensando se sou o único que tem observado que a humanidade tem uma certa tendência a escolher o errado no lugar do certo. Desde criança somos propensos a fazer isso, sem mesmo ninguém nos ensinar. Sem mesmo entender o que está fazendo, mas age por como instinto. Os sinais de comportamentos negativos já se manifestam cedo na vida, como o ciúme, o egoísmo, as birras, até atitudes como bater ou morder e mentir. Muitos se perguntam: como algo ruim já pode estar presente em uma criança que acabou de começar a vida? Tão ingênua, doce, fofa. Nas brincadeiras, se observarmos, muitas crianças preferem imitar os vilões em vez dos heróis. O bandido é retratado como o verdadeiro herói, o mais ousado, o mais esperto, o mais admirado. E isso só vai se agravando ao longo da vida. É impressionante vermos como nos portamos diante até mesmo de uma brincadeira maldosa, ou como achamos graça quando alguém é feito de bobo, ou quando é pregado uma peça, e a pessoa é ridicularizada ou até mesmo humilhada. E nas histórias ou filmes que na maioria das vezes torcemos pelos vilões em vez dos heróis. Aqueles que desafiam as leis causam destruição, mas são retratados como os mocinhos da história. Um exemplo claro é as franquias de filmes onde os personagens principais desafiam leis, matam, roubam, mas são vistos como os mocinhos. O que é correto virou careta, enquanto o que é errado virou descolado. Mas isso é nossa própria natureza que nos inclina para essas escolhas. Como um coração que naturalmente bate, o nosso tende a se inclinar para o que não é correto. Pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou admirando personagens que na vida real seriam criminosos? É como se tivéssemos sido programados aos poucos para achar o errado mais interessante que o certo. É fascinante, não é? Em todo lugar que olhamos, vemos essa tendência se manifestando. Geralmente são aqueles que desafiam as regras, que vivem no limite entre o certo e o errado. Aqueles anti-heróis carismáticos que, mesmo quebrando todas as leis, ainda assim conquistam nossa torcida. Nas histórias que amamos, nos filmes que assistimos, quem são os personagens que mais nos cativam? O que antes era considerado inaceitável, hoje é celebrado. Valores se invertem, princípios se dissolvem. É como se estivéssemos vivendo em um mundo de cabeça para baixo. Por que será que nos identificamos tanto com essas histórias? Por que temos essa inclinação natural para o que não é correto? Mas por que isso acontece? A resposta está mais próxima do que imaginamos. Mas a boa notícia é que podemos reconhecer esse padrão e escolher um caminho diferente. Não precisamos seguir essa corrente. Sim, podemos questionar, refletir e buscar o que é verdadeiro. E é isso que me impressiona na Bíblia. Ela sempre atualizada, atemporal, ela é manual da vida, ela traz a resposta a isso. Sim, a Bíblia relata sobre a nossa natureza pecaminosa, herdada desde Adão. É como está escrito em Salmo 51:5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista relata que já nascemos pecadores. Paulo reforça em Romanos 3:23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A inclinação para o mal, ou pelo menos para a autoafirmação acima do próximo, já está no nosso coração desde o início. Paulo fala em Romanos 5:12, está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Esse versículo se refere a Adão, cuja desobediência no jardim do Éden trouxe o pecado e a morte à humanidade. A partir daí, segundo a teologia cristã, todos os seres humanos passaram a nascer com uma natureza pecaminosa, ou seja, já nascemos com essa tendência ao pecado, e é por isso que a formação moral, espiritual e emocional é tão crucial desde cedo, como está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas é importante compreender, esses comportamentos não surgem porque a criança é má, e sim porque ela é humana. Deus nos dá a responsabilidade e a capacidade de formar o caráter desde os primeiros passos. Esses impulsos podem ser redirecionados. O egoísmo pode ser ensinado a se tornar generosidade. O ciúme pode se transformar em empatia. É por isso que Jesus falou a Nicodemos, mestre da lei, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para entender isso, precisamos entender que todo ser humano é criação de Deus, mas não filho. Ele não impôs nada a nós, ele nos deixou uma escolha. Todos somos criação de Deus. Como lemos em Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mas ser filho de Deus é algo que não vem automaticamente com a criação, e sim com a revelação, fé e adoção espiritual. É o que João 1:12 nos revela com clareza. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, há uma diferença entre ser criado por Deus
o que se aplica a toda a humanidade. E ser feito filho de Deus, o que se aplica a quem aceita Cristo. Paulo aprofunda essa ideia em Gálatas 4:7, dizendo que fomos adotados como filhos por meio de Jesus, e recebemos o espírito de adoção que clama Abba, Pai. Assim, já não és mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que Ele ressuscitou dos mortos, é o passo mais transformador que alguém pode dar. É o início de uma nova vida, não apenas uma mudança de crença, mas de identidade, propósito e destino eterno. A Bíblia nos mostra esse caminho com clareza e simplicidade, mas também com profundidade espiritual. Aqui estão alguns passos essenciais para iniciar. Primeiro, reconheça sua necessidade de salvação. Todos pecaram e estão separados de Deus, como diz Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento é mais do que remorso, é uma mudança de mente e direção. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Terceiro, crê em Jesus como seu Salvador. A salvação vem pela fé, não por obras. João 3:16 resume isso lindamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto, confesse com a boca e creia com o coração. Romanos 10:9-10 afirma: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quinto, ore entregando sua vida a Cristo. Você pode fazer isso com suas próprias palavras, mas aqui vai um exemplo de oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que morreste por mim e ressuscitaste para me dar vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Transforma minha vida e guia meus passos. Amém. Sexto, comece uma nova caminhada. Leia a Bíblia diariamente. Ore com frequência, fale com Deus como um pai. Procure uma igreja comprometida com a palavra. Compartilhe sua fé com outros. E sabe o que acontece agora? Você não é apenas mais uma criação. Agora você se tornou filho. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, herdeiros de Deus. Romanos 8:17-1. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Esse versículo nos mostra que a filiação nos dá acesso à herança espiritual prometida por Deus. Co-herdeiros com Cristo, Gálatas 4:7, assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Efésios 1:11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Recebemos o nome e a identidade de Deus, Apocalipse 3:12, ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Isaías 62:2, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Essas passagens revelam que, pela fé em Cristo, somos adotados na família de Deus, recebemos uma nova identidade e participamos da herança eterna. Mas não se engane, haverão dias difíceis, não se deixe abater, perder a fé, o foco, você esfria. A física explica que não existe escuridão, mas sim ausência de luz, porque a luz é a referência. Da mesma forma, no plano espiritual, o mal não é uma força autônoma, mas o resultado da ausência de Deus, que é a luz. 1 João 1:5, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E quando existe falta de Deus em nossas vidas, começamos a ser guiados pelo nosso eu, e nosso eu ainda tem nosso DNA, a herança de Adão, mesmo depois de aceitarmos Jesus e ter Ele como nosso Senhor. Se não andarmos constantemente com Ele, a tendência de fazermos o errado é natural. Pois quando aceitamos a Jesus e nasce o novo homem, isso não significa que o velho homem vai embora, ele apenas está adormecido. E todos os dias é uma guerra diária entre o velho e novo homem em nosso ser. E sabe quem vence? Aquele que está sendo alimentado. E do que temos nos alimentado? Quando falo isso, estou falando de alimento para a alma. Se estamos fazendo aquilo que não agrada a Deus, seguindo os padrões desse mundo, fazendo nossas vontades, estamos alimentando o velho homem. Mas se estamos seguindo a Bíblia, os mandamentos do Senhor, estamos alimentando o novo homem, ou seja, vence que está sendo alimentado. O mais robusto vencerá a briga diária. E lembre-se, essa guerra ocorre todos os dias. É você quem decide quem deve vencer. E a resposta vem de novo pela palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a nossa missão. Despertar, refletir, questionar. A verdade nem sempre será popular.
mas ela será sempre eterna. A palavra de Deus permanece como uma bússola, menos que aponta o caminho quando tudo ao redor parece girar. Juntos podemos resistir e viver com propósito. Passe isso para frente.